Em letras brancas sobre tela preta, não recomendado para menores de 14 anos. Realização e produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados e Filmes de Junho Produtora. Coprodução: Sala Filmes, Convergência Produtora, Padrinho Agência de Conteúdo, Ideia, Ação, Design e Planejamento e Sorte Produções. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Apoio: Sintrajuf RS. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 5. Cláudia, com Laura Medina. Ela é branca e magra, usa os cabelos pretos presos e pequenos brincos de argola. Meu nome é Cláudia, eu tenho 48 anos e eu fui convidada para participar dessa campanha confessionário e aceitei porque eu considero necessário compartilhar algo que não só eu, mas milhares de mulheres sofreram ou sofrem ou podem sofrer, que é a violência. Imagem dela na tela do computador. Não é fácil a gente expor. Usa blusa preta com decote redondo. Algumas coisas que passamos. Mas eu vou contar o que eu lembro, outras coisas eu não... Eu apaguei. Movimenta a mão. Melhor assim. Mas baixa a cabeça. O que eu quero contar aqui... Imagem volta a ocupar toda a tela. É que eu conheci uma pessoa no começo do ano de 2018. Tudo normal. Um homem que tinha um cargo importante, numa empresa importante, um diretor de vendas. Eu sou psicopedagoga, tenho meu consultório. E foi uma relação, naquele momento, muito boa, muito intensa. Ele era carinhoso, não era agressivo, educado, uma pessoa muito educada. Era um pouco ciumento. Eu tinha amigos, amigas, que também queria apresentar para ele. Ele não me apresentava com as pessoas que ele vivia. E por ser muito intenso, nós nos víamos todos os dias. Ele me ligava sempre muito. Eu queria saber onde eu estava. Às vezes eu estava no consultório atendendo, não podia conversar com ele. Eu percebi que isso começou a irritar ele quando eu não atendi o telefone. Eu comecei a perceber que ele mexia no meu telefone. Eu falei. E foram se passando os meses. Ele começou a implicar com algumas pessoas, isso eu lembro bem. Nas redes sociais, eu nunca me expus muito, mas ele de qualquer maneira começou também a dizer que alguém escrevia mais, algumas coisas assim. E quando nós saímos, sempre tinha alguém que tinha me olhado. Então isso começou a martelar muito dentro da nossa relação, porque era os ciúmes o que me desagradava naquele momento. Até que um dia, mais ou menos, isso foi em agosto, eu não me lembro nenhum motivo. Balança a cabeça. Mas quando nós chegamos em casa, na minha casa, depois de sair, ele começou uma discussão, eu não me lembro exatamente porquê, mas provavelmente alguma coisa em relação a ciúmes, e ele me agarrou pelos cabelos, me puxou e me bateu. Naquele momento eu não tive ação. Eu não acreditava no que estava acontecendo, porque aquilo nunca tinha acontecido na minha vida. Nunca ninguém tinha me batido.
nem meu pai, quando eu era criança, ninguém. Aquilo me deixou tão chocada naquele primeiro momento que eu... E ele chorava depois como se fosse uma criança, me pedindo perdão. Era um outro homem, não era o homem que eu conheci naquele tempo. Põe a mão sobre a boca, nervosa. Bom, me pediu perdão. E eu aceitei. No fundo eu sabia que aquilo não estava certo, que eu tinha que fazer alguma coisa, mas naquele momento, com a forma como ele se colocou, pedindo perdão, que não ia fazer mais. Aí eu decidi dar uma chance, e disse que seria apenas uma chance. Naquele momento eu lembro que eu estabeleci alguns critérios, digamos assim, para a gente continuar a relação, que era... ele não podia mais mexer no meu telefone, não podia gritar comigo, e também ele devia não insistir quando eu não atendesse o telefone. E pedi que ele fizesse terapia. E ele aceitou. Então, dentro dessas condições, eu aceitei ficar com ele. Foram uns 3 meses, 4, ele começou, eu percebi que começou a mexer no meu celular. Ele tinha uma coisa que ele adorava me dar presentes, bons presentes. E eu só falasse, eu gostei de tal coisa, ele me dava. Eu até nem falava mais, porque aquilo já estava me incomodando. E nesse momento, eu estava em casa, ele tinha a chave da minha casa um dia, e ele entrou. Eu não sei exatamente o porquê que ele entrou, mas ele entrou direto e veio, começou de novo a me bater. Mas ele me bateu tão forte. Eu tenho uma cicatriz aqui. Mostra na bochecha uma marca de uns 3 centímetros. Um anel que abriu meu rosto. E novamente pediu perdão. E naquele momento eu pensei assim, ele estava tão transtornado que se eu fizesse qualquer coisa, eu acho que eu não sei o que ele era capaz. Eu fiquei quieta, esperando que tudo aquilo passasse. Meu rosto sangrou, eu não fui até o pronto-socorro, não levei pontos, ficou aquilo aberto. Ele me ajudou, ele limpou, me cuidou. E no outro dia, eu fui na delegacia. Eu tenho uma amiga que conheci uma advogada que trabalha nessas causas voltadas para a mulher. Eu acionei ela imediatamente, registrei, e eles, só que veio a medida protetiva, mas ele voltou no outro dia, quando soube que eu estaria procurando, que eu teria ido na delegacia. Eu não me lembro muito bem nesse momento, mas ele voltou e me bateu de novo. Só que daí ele não foi preso naquele momento, porque ele não tinha sido notificado da medida protetiva. E aí aquilo... Tensa, olha para baixo e depois para o alto. Ele tentou me matar. Leva a mão ao pescoço. Ele me sufocou tanto naquela noite que eu achei que eu ia morrer. E eu fingi que eu tinha desmaiado, para ver se ele parava de me sufocar. E mais uma vez, ele chorou, pediu perdão. Tudo isso eu contei, são os momentos que aconteceram comigo. Mas durante esse tempo que foi se aproximando nessa segunda, e entre a segunda e a terceira, que foi de um dia para o outro, eu não tinha mais as minhas amigas, porque elas percebiam o quanto ele era dominador e eu não percebia isso. Porque uma vez eu lembro, e foi ali que eu me senti também um pouco entregue a ele. Eu estava almoçando com meus colegas lá
da escola, uns colegas que eu tinha, que a gente se encontrou novamente, e ele me ligou, perguntou onde eu estava, eu disse onde eu estava, e ele foi até lá. E eu sabia que tinha vários amigos, tinham sido meus colegas, e ele, gentilmente, ele era uma pessoa muito gentil, educada, pediu que eu retornasse, que eu saísse com ele, que ele precisava falar comigo. E eu saí. E ali eu senti que eu estava entregue a ele, naquele momento. Porque havia uma dominação que era velada, mas eu já estava. E foi poucos dias antes dele ter me batido, né, essa segunda vez. Angustiada, cobre o rosto com as mãos. O que acontece que eu percebi nisso tudo? Que se eu falasse às vezes para algumas pessoas, elas não iam acreditar, porque ele era educado, ele tinha um bom emprego, ele era uma pessoa que todo mundo gostava, que eu seria louca. E o fato dele se dizer ciumento, que me amava, o fato dele estar sempre me telefonando, isso me deixou profundamente confusa. Em alguns momentos eu me sentia culpada, porque eu achava que eu mesma provocava algumas situações em que alguns homens pudessem me olhar. Então isso começa a tomar uma proporção que a gente acaba não se entendendo até bem. E eu tô aqui justamente para falar, e porque eu sei o quanto a gente fica sozinha. É uma luta solitária, porque parece que ninguém vai acreditar na gente. Só acreditaram quando me viram com o rosto machucado, quando eu permiti contar para os outros, para minha família. Isso, eu não queria que meu pai e minha mãe soubesse o que eu estava passando, porque eu achava que aquilo ia terminar. Mas a única forma, e aí entra o fato da gente precisar ter a coragem de denunciar. É claro que eu me senti muito apoiada com a advogada, e ela me encorajou. Pressiona as mãos entrelaçadas contra o peito. Me afastasse dele. E aí, com a medida protetiva já notificada, une as mãos junto à boca. Eu lembro ainda de uma perseguição que teve, ele atrás de mim. Eu saí do consultório, entrei no meu carro. Quando eu estava saindo da garagem, eu vi do outro lado o carro dele. Gesticula. E aí, naquele momento, eu toquei o carro e ele veio atrás de mim. E foi assim, o momento que eu liguei para minha advogada e ela pediu que eu fosse até ela no escritório, e eu fui, e ele foi atrás de mim. Quando eu desci, ele veio atrás de mim e me bateu. A minha triste sorte, digamos assim, foi que ele foi na porta do escritório e ele foi pego em flagrante e ele está preso. Eu sei que é difícil a gente falar, né? Admitir que cedeu, que a gente parece ter sido fraca, né? Mas é que quando a gente é envolvida por isso, é algo, e a gente sozinha, e durante aquele período eu também sentia muito medo,
me trancava em casa, troquei, porque ele no primeiro momento tinha a chave, mas assim... Entrelaça as mãos, ansiosa. Foi muito difícil. Olha para o alto e depois nos encara. E é a primeira vez que eu conto. De olhos fechados, balança a cabeça. Não, acho que eu não vou contar. Algo que é muito pesado, mas que aconteceu numa dessas... Essa segunda vez que ele me bateu. Mas assim, o que mais é importante de tudo isso, que muitas mulheres estão vivendo o que eu já passei. Então, eu contei parte da minha história para dizer que nós não temos culpa. Se um homem olha pra gente, não é nós que somos culpadas por isso. Então, quem está ao nosso lado não tem esse direito de se sentir dono da gente e sentir que pode querer nos bater. Era isso. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. E as violências, elas não se repetem, elas vão se acumulando e vão se intensificando. Então, se antes era, não coloca essa saia porque só eu quero ver as tuas pernas, logo depois, no segundo giro do ciclo... Ela tem pele clara. Essa roupa é roupa de mulher que não se dá o respeito e nenhum homem vai te querer. E imediatamente depois a gente tem outra explosão. E essa explosão é cada vez mais violenta. O feminicídio é a última escala desse termômetro de violência, que começa normalmente muito sutil, a gente não percebe, porque a gente encara, nós mulheres fomos criadas para encarar o abuso como um gesto de amor. Usa óculos de grau e batom vermelho. Isso é resultado do machismo. Então, muitas vezes, a gente não percebe que ele aparece sem avisar no teu trabalho, que ele mexe no teu celular e que ele controla as tuas roupas, os teus horários e sempre vai ser ele que vai te levar nos lugares ou não. E devagarinho, como a gente entende isso por amor, a gente vai relevando. E aí as violências, elas se intensificam. E a gente já relevou aquelas, começa a relevar essas. E a nossa autoestima vai diminuindo muito. Existem muitas razões para uma mulher permanecer numa violência, permanecer num ciclo abusivo de relação. A dependência econômica, a dependência afetiva, né, a falta de coragem de denunciar, o medo do futuro. E por isso mesmo que mulheres vão e voltam, porque elas pedem ajuda, mas elas não conseguem ainda se desvencilhar. E é urgente que se entenda esse ciclo e como esse ciclo ele amarra a vítima, para a gente parar de julgar aquela mulher que vai e volta e pediu um tempo, depois voltou, e ele foi agressivo, mas se arrependeu, vai fazer terapia e nunca faz. Obviamente que a gente sabe que as pessoas mudam e melhoram, mas existem fatores que vão demonstrando que esse relacionamento é um relacionamento abusivo. A tela escurece. Elenco primeira temporada: Amanda Gatti, Arlete Cunha, Cibele Sastre, Dani Dejade, Danuta Zagueto, Débora Finocchiaro, Eleonora Prado, Graziela Pires, Laura Medina. Criação, direção e roteiro: Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco: Débora Finocchiaro. Montagem e desenho de som: Leonardo Capelati. Direção de fotografia: Fred Paz. Direção de produção: Leonardo Peixoto. Trilha sonora: Laura Finocchiaro. Design gráfico: Luciano Ribas. Vinheta: Victor dos Santos Roberts. Audiodescrição: Marilane Castro da Costa e Felipe Mianes.
Libras, Ângela Russo. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo, Tatiana Bandeira, Igor Morandi, Alexandra Zanella. Apoio Comunicação, Luciana Betoni, Juliana Cohen, Luísa Soares, Kathleen Santos, Bettine de Paris, Mirella Joyce, Camila Lourenci. Assessoria Jurídica, Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção Executiva, Alexandra Zanella, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Logos de realizadores, produtores e apoiador. Brasil 2020. Para denúncias, procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Coletivos como As Justiceiras e Mapa do Acolhimento estão preparados para acolher mulheres vítimas de violência. Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212. Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org.